A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Lauriane Silva e esse é o Devocional da Manhã. O tema do nosso devocional de hoje é Você já tem o que Deus vai usar para abençoar. E a mensagem encontra-se em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, que diz assim: Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida. Para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Quantas vezes somos movidos por Deus para fazer algo que julgamos não poder fazer, porque não temos os recursos? Mas a gente vê inúmeros momentos na Bíblia em que Deus pega do muito, do nada, daquilo que julgava ser pouco, daquilo que julgava ser insuficiente e opera um grande milagre que resolve a situação, que alimenta a multidão. E é isso que Deus quer falar conosco. Aquilo que nós julgamos ser pouco, que a gente coloca como empecilho para começar, na verdade é o que Deus vai usar para nos abençoar. Às vezes a gente tem um talento nas nossas mãos e parece que não é nada, mas é justamente o talento que Deus colocou em nossas mãos para nos abençoar, para nos fazer prosperar. E você pode ver que tem pessoas com os mesmos talentos que você que estão avançando, mas o que difere ela de você não é a sorte que ela tem em você, não. É porque ela acreditou, ela não desistiu, ela passou por toda a dificuldade que poderia haver no caminho para chegar aonde ela está. Você precisa acreditar que isso é suficiente para Deus realizar um milagre, porque Deus não precisa de muito, não. E aí quando o profeta perguntou para aquela mulher o que você tem nas mãos, ela disse, eu não tenho nada, o que eu tenho aqui é pra gente comer e morrer. E na verdade foi aquilo que Deus usou para multiplicar o milagre. Talvez hoje você pense como aquela mulher. O que você tem nas mãos? Você pode dizer, eu não tenho nada. Mas é justamente essa ferramenta que você tem, que você julga ser pouco, que você julga ser nada, que Deus vai usar para te abençoar. Perceba aquilo que Deus tem ministrado no teu coração e acredite no poder dele que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Davi, ele poderia dizer, eu não tenho nada para derrubar o gigante, mas eu tenho uma coisa que ninguém percebeu que nós de Israel temos, que é o poder de Deus, que é o Senhor em nossa vida. Então, Davi usou justamente aquilo que ele tinha nas mãos para derrotar o gigante, que foi uma pedra e uma funda. Eu lembro quando eu queria começar a minha loja, eu estava num momento de muita dificuldade. Eu tive uma loja online que eu vendia almofadas, vendia algumas coisas, e aí eu tinha 50 reais, gente. 50 reais é um sonho. Então, eu pensei, eu vou pegar esses 50 reais e vou comprar 3 cortes de tecido. Dá pra comprar 3 cortes de tecido, um enchimento. E eu vou fazer as almofadas. Gente, eu nunca tinha pegado em uma máquina de costura. Mas eu pensei, fazer uma costura reta não vai ser tão difícil assim. Eu acho que eu sou capaz de fazer. Então eu comecei um empreendimento que eu não sabia nem manusear o principal, que era a máquina de costura. E Deus, ele me abençoou, ele prosperou a partir daquele primeiro passo que eu dei com pouco na minha mão. Deus, ele foi multiplicando. Em 6 meses a loja bombou de uma forma assim que expandiu. E eu fiquei, levei aquilo como exemplo. Aquilo que a gente tem nas mãos, a gente só precisa dar o primeiro passo e não usar como impedimento. E aí, Deus, ele ministrou essa palavra no meu coração quando eu tava querendo fazer o meu canal de devocional. Eu tinha um celular que estava dando problema, eu tinha um devocional, mas eu comecei a colocar um monte de empecilho. Mas era exatamente isso que eu tinha, já era suficiente para dar o primeiro passo. O que você tem já é o suficiente para dar o primeiro passo. Você só precisa acreditar e ir sabendo que no caminho Deus proverá. Você crê nisso? Vamos orar então nesta manhã. Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por nos despertar e por estar conosco. Nos ajuda, Senhor, a enxergar aquilo que nós temos nas mãos, que muitas vezes consideramos ser empecilho. Nos ajuda, Senhor, a dar o primeiro passo em fé, sabendo que o Senhor proverá tudo no caminho. Não nos deixa desistir nesta caminhada, não nos deixa olhar para trás, mas nos ajuda a seguir em fé confiante em Ti. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.